Esses são os aruanãs, peixes raros que podem ser vendidos por até $3.000 fora do Brasil. E é por isso que eles acabam na mira de pescadores. No Amazonas, 3 homens foram flagrados retirando a espécie de um rio. Os animais eles são protegidos na boca do macho, né? Uma espécie aí que chega a 60, 80 centímetros de comprimento. E para que as pessoas, né, esses pescadores capturem os filhotes para comercializar, eles necessitam matar o macho. A pesca aconteceu dentro de uma unidade de conservação e foi considerada crime ambiental. Desde que nasceu, o filho de Joseli nunca deixou a UTI do hospital. Nosso sonho é levar nosso bebê para casa um dia e eu tenho certeza que nós iremos levar um dia. Ele é portador de uma doença rara que atinge o intestino e precisa de um tratamento urgente. Um caso tão delicado que foi preciso ouvir profissionais de diversas áreas para que a justiça tomasse uma decisão. Seu Ângelo foi motorista de ônibus por mais de 20 anos, mas teve de se afastar do trabalho depois de perder a visão de um dos olhos. Ele foi aposentado por invalidez e, por isso, teria direito à quitação do imóvel, financiado pela Caixa Econômica. Esta apólice está amparada por lei federal, que determina que, no caso de aposentadoria por invalidez, seja quitado o saldo devedor. Mas não foi isso que aconteceu. Para fazer valer o direito dele, foi preciso brigar nos tribunais. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. As unidades de conservação foram criadas com o objetivo de proteger a fauna e a flora brasileiras. Em alguns casos, as áreas de proteção ambiental são o único abrigo de espécies raras. Mas apesar de todo o cuidado e fiscalização, não são raros os flagrantes de pesca ilegal. No Amazonas, uma equipe do IBAMA encontrou na calada da noite pescadores que capturaram animais dentro de uma área protegida por lei. Localizado entre os municípios de Manaus e Novo Airão, no estado do Amazonas, está um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. Com mais de 400 ilhas, o Parque Nacional de Anavilhanas abriga espécies raras da fauna e flora brasileira. Por se tratar de uma unidade de conservação, as regras para o uso do parque são rígidas. Por aqui, não é permitida a caça de animais, pesca ou coleta de plantas. Por lei, apenas o turismo e a pesquisa científica estão autorizados. A proteção da natureza é a principal função de áreas como esta, mas nem sempre é assim. Uma equipe de fiscalização do IBAMA flagrou 3 pescadores em um barco dentro do Parque Nacional de Anavilhanas. Lá estavam instrumentos de pesca, uma tartaruga, 2 arraias, 12 filhotes de tucunaré, além de 8.000 filhotes do peixe aruanã. A investigação apontou que a espécie, uma das mais visadas para a criação em aquário, tinha como destino final o mercado asiático, onde o peixe é considerado símbolo de sorte e prosperidade. Os aruanãs têm ainda outra característica curiosa. Os animais eles são protegidos na boca do macho, né? Ele é uma espécie aí que chega a 60, 80 centímetros de comprimento. E para que as pessoas, né, esses pescadores capturem os filhotes para comercializar, eles necessitam matar o macho. O fato torna a pesca ilegal ainda mais grave. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal contra os 3 pescadores acusados por crime ambiental. Em primeira instância, a Justiça entendeu que apenas um deles teria a responsabilidade e condenou o homem a 2 anos de detenção em regime aberto. Por não ter antecedentes criminais, a penalidade foi convertida em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo período e multa. Mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em Brasília, os desembargadores entenderam que, pelo crime ter sido cometido dentro de uma área de preservação, no período noturno e com fins comerciais, era preciso rever a penalidade.
Nessa segunda análise, feita já pelo tribunal diante da turma, foi mantida a condenação com apenas um, não porque eles tiveram a convicção de que os outros dois seriam inocentes, mas simplesmente porque não haviam elementos de prova suficientes para poder sustentar e corroborar uma condenação criminal. Mas, em compensação, com esse único que foi realmente o executor dos atos tipificados como crime ambiental, este executor ele teve a pena majorada no seguinte aspecto. A pena que originalmente era de 2 anos foi majorada para 2 anos e 5 meses. Para o IBAMA, apesar de apenas um pescador ter sido condenado, a punição representa um avanço. Talvez para o senso comum da população às vezes não perceba, mas a condenação de pelo menos um dos infratores é extremamente importante. Demonstra a sensibilidade da justiça em relação aos crimes e os danos que essas pessoas fizeram, em especial um dos autores ali. O comércio de animais silvestres é considerado hoje a 3ª maior atividade ilegal no mundo, depois do tráfico de armas e drogas. Segundo o IBAMA, 38 milhões de espécies são retiradas da natureza todos os anos. Além dos peixes, as aves estão entre as mais visadas pelos traficantes. O coordenador do Centro de Triagem de Animais Silvestres no Distrito Federal explica que, em muitos casos, o tratamento com os animais é cruel. Tem casos de animais, cobras, por exemplo, que eles colocam dentro de tubo de PVC para poder transportar para fora do Brasil. Arara, eles também costumam botar em tubo de PVC e passam fita no corpo dela, que aí ela fica, de uma certa forma, pressionando o pulmão, então ela não grita com medo de sentir dor. Segundo ele, o combate a esse tipo de crime depende não apenas das leis, mas de uma mudança cultural e da participação de toda a sociedade. A gente gostaria muito que as pessoas tivessem essa consciência de não comprar animais nas estradas. Se você quer ver um animal bem, ver ele na natureza e não ver ele dentro de gaiola. Outra unidade de conservação, dessa vez no Rio de Janeiro, ainda enfrenta problemas para desocupar a área. É que várias casas foram construídas dentro do Parque Nacional da Tijuca, na década de 40. E agora o lugar precisa ser desocupado. Relembra a decisão. O Parque Nacional da Tijuca foi oficialmente criado em 1961 e guarda várias belezas da Cidade Maravilhosa, como o Corcovado e o Cristo Redentor. Localizado no coração do Rio de Janeiro, o lugar recebe mais de 3 milhões de visitantes por ano. É próximo à minha casa, é no meio do Rio de Janeiro, e aqui eu recarrego as minhas energias para conseguir ter uma semana atribulada de novo. Mas bem antes de se tornar atração turística, já tinha gente protegendo esse paraíso. Na década de 40, a Prefeitura do Rio indicou um administrador para urbanizar o Parque da Tijuca. O escolhido para a missão foi Raimundo Ottoni de Castro Maia, sogro de Dona Maria do Carmo. Até hoje ela mora aqui e se acostumou com a falta de energia elétrica. Apesar das dificuldades, se sente realizada em morar dentro do parque. O problema é que a tranquilidade da família dela e de outras, que também ocupam a reserva, foi abalada por conta de uma ação civil movida pelo Ministério Público. O pedido é para que as casas sejam desocupadas e demolidas. Tem que ter para onde ir. Se tiver para onde ir, a gente está saindo. Né? Para onde ir, estão saindo. Ele já está ciente disso também. A legislação que regulamenta o funcionamento dos parques nacionais proíbe a permanência em unidades de conservação sem autorização do poder público. Por isso, a Justiça Federal decidiu que 60 famílias que ainda ocupavam imóveis na área teriam de sair da floresta. Além disso, o município do Rio de Janeiro foi condenado a incluir todos os moradores em programas de habitação popular. Administrativamente, a gente busca interlocução com a Secretaria de Patrimônio da União, com o objetivo de conseguir um terreno para reassentar essas famílias,
De preferência que esse terreno seja próximo ao parque, para manter o vínculo dessas pessoas com a área que elas ocuparam durante várias décadas. O Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação do Brasil, adiantou que não vai despejar os moradores sem a garantia de um destino certo. Já a Prefeitura do Rio disse que vai recorrer da decisão. Há quase um ano, uma família de São Paulo luta para encontrar o tratamento mais adequado para o filho, portador de uma doença rara que provoca falência intestinal. Desde o primeiro dia de vida, a criança nunca saiu da UTI. Diante da complexidade do caso, a Justiça Federal precisou fazer uma audiência para ouvir os médicos envolvidos e encontrar uma solução. Cadê Samuel? Cadê o gordo da mamãe? Desde que nasceu, Samuel nunca deixou a UTI. Nós questionamos por que com a gente, por que com o nosso bebê, que nós planejamos tantos, mas Deus mostra soluções para tudo. E o nosso sonho é levar nosso bebê para casa um dia, e eu tenho certeza que nós iremos levar um dia. Joseli deu à luz em novembro do ano passado e o Hospital São Paulo passou a ser a casa dela e do filho caçula Samuel. Nos primeiros dias de vida, o bebê foi diagnosticado com uma doença rara, chamada Síndrome de Verdon, que provoca falência intestinal. Com isso, ele não consegue ingerir nada pela boca. A alimentação é feita por meio de uma sonda. São crianças que nascem já com esse problema. Então, eles têm um problema de uma mega bexiga, uma bexiga muito grande que não funciona muito bem. Então, tem problemas para urinar em função disso. Tem o que se chama de microcólon, que é um intestino grosso muito curtinho, né, que ele também não exerce as suas funções que deveriam. E uma aperistalse do intestino delgado. O que é isso? O nome parece complicado, mas é um intestino delgado que não funciona. Ele não tem a motilidade adequada para conduzir os alimentos adequadamente e daí absorver. Internado há 8 meses no Hospital São Paulo e sem perspectivas de melhora, a família de Samuel decidiu recorrer à Justiça, pedindo a transferência dele para outra unidade de atendimento ou até para fora do Brasil. E assim, receber um tratamento específico. Uma criança não vive mais que um ano e pouco com nutrição parenteral, porque sobrecarrega o fígado, segundo alguns médicos me falaram. Então ele estava aguardando morrer, estava sendo bem tratado, mas estava aguardando morrer porque não tinha nenhum tratamento lá que o Hospital São Paulo pudesse dar. Todos os tratamentos no Hospital São Paulo, eles eram paliativos. E aí começou nossa luta, né? Desespero, porque diagnosticaram e falaram que no Brasil não teria cirurgia para esta doença. O caso de Samuel é o mesmo da menina Sofia, que comoveu milhares de pessoas nas redes sociais. A família conseguiu nos tribunais o equivalente a 4 milhões de reais para pagar a cirurgia da menina nos Estados Unidos. Ela passou pelo transplante de 5 órgãos, mas morreu meses depois por causa de uma infecção. Para os especialistas, o transplante de órgãos é uma das possibilidades de cura da síndrome de Verdon, mas outro tratamento menos invasivo também apresenta bons resultados. Quando nós olhamos todos os casos que são descritos no mundo inteiro, então a grande maioria desses casos, eles foram tratados com nutrição parenteral domiciliar. Nos últimos anos, eles estão sendo tratados com o transplante intestinal multivisceral. Mas nós temos que olhar sempre os resultados do tratamento. Então, hoje, os números da literatura, o que mostram? Né? Que o transplante, a sobrevida de 5 anos do transplante, ele não é superior à sobrevida de 5 anos do paciente que fica em nutrição parenteral domiciliar. Diante da complexidade do caso, a Justiça Federal de São Paulo propôs uma audiência de conciliação para ouvir médicos, os pais de Samuel e entidades envolvidas. A ideia era encontrar uma solução no Brasil e evitar a cirurgia de risco no exterior. Uma cirurgia de 2,5 milhões, ou 1,5 milhão, 2 milhões, enfim, de dólares, não é num bebê que nunca saiu de uma UTI, não é uma decisão que eu tome com tranquilidade em sede de tutela.
Eu preciso ter maiores informações, eu preciso ter outros exames, eu preciso ter, eventualmente, opinião de um perito. Ainda segundo a juíza da ação, na conciliação foi acertada a transferência de Samuel para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é referência no assunto. A União deverá também arcar com as despesas de alimentação e acomodação. O processo do Samuel ele não vai ser um processo nem fácil, nem rápido, nem aqui no Brasil e nem seria nos Estados Unidos, porque o quadro de saúde dele é grave, é delicado, ele tem uma doença difícil. Ele não poderia ser submetido ao transplante multivisceral. Além disso, infelizmente, os 2 bebês que eu tenho conhecimento brasileiros que foram para Miami não tiveram bons resultados. Samuel deixou o Hospital São Paulo e seguiu para Porto Alegre, onde passará por um tratamento de reabilitação intestinal. Em muitos casos, você não precisa fazer o transplante, você pode fazer a nutrição parenteral, prolongada ou domiciliar e oferecer um outro tipo de tratamento. Então, nós temos vários desses pacientes que vieram já com ideia de fazer o transplante e eles seguem muito bem fazendo nutrição parenteral, alguns já totalmente recuperados. Tudo que a família espera. A gente pensa no melhor para ele, nem para nós. A gente agora no momento nós temos que pensar nele, para que ele possa vir para casa, ficar como uma criança normal, junto com a sua família, onde todos, assim como todos os pais sonham ter os filhos sempre em casa quando nascem. E esse é o nosso objetivo para ele. O Sistema Financeiro de Habitação foi criado para facilitar a compra da casa própria. E é por meio dele que muitos brasileiros fazem o financiamento e realizam esse sonho. Mas nas parcelas, além do valor do imóvel e das taxas administrativas, o cidadão também paga um seguro, que garante a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte. Só que no Rio Grande do Sul, um aposentado teve de brigar nos tribunais para ter esse direito reconhecido. Quem vê seu Ângelo hoje não imagina que o ritmo de vida dele, até pouco tempo, era bem corrido. Era nas ruas de Sapucaia do Sul que ele passava boa parte do dia como motorista de ônibus. É estressante, né? Porque se o cara anda um pouquinho mais rápido, é cobrado. Se anda devagar, também é cobrado. Tantos anos de trabalho permitiram o motorista realizar um sonho: ter a casa própria. Ele e a esposa moram aqui em Sapucaia do Sul, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Tudo ia bem na vida de seu Ângelo, até surgir a primeira complicação provocada pela diabetes. A doença impede o organismo de fabricar a insulina, que controla a quantidade de glicose no sangue. Assim, nos primeiros dias, eu comecei a ver parecia uma mosquinha no olho, né? E aquilo ali, sentia aquele detalhe, assim. E foi indo, e dali uns dias já começou a dificultar a vista, né? Porque o cara depende do trânsito e tudo, né? Aí foi indo e quando eu percebi que eu procurei um oftalmo, aí ele me disse, olha, infelizmente foi tarde. A perda da visão do olho direito transformou a rotina dele, que parou de trabalhar. E após ficar quase 3 anos recebendo auxílio-doença, foi aposentado por invalidez. Uma coisa assim que a gente fica perdido até, porque o cara, ninguém quer estar parado, porque é uma coisa que a depressão chega, né? A gente é acostumado a levantar, ter o seu compromisso, sair. Por lei, todo segurado que for considerado incapacitado para qualquer atividade pode pedir o benefício. É concedido primeiro um benefício por incapacidade, que é temporário, e a perícia médica do INSS, em determinado momento, verifica se essa condição temporária passou a ser definitiva. É nesse momento, então, que é avaliado e aí, dentro desse critério, estabelecido que deve ser aposentado por invalidez. Além de tratar a doença, o ex-motorista de ônibus tinha outra preocupação:
cumprir o contrato assinado com a Caixa Econômica para quitar a casa própria, parcelada pelo Sistema Financeiro de Habitação. Muita gente não sabe, mas quem é aposentado por invalidez tem o direito de solicitar a quitação do financiamento do imóvel. É que, ao fechar um contrato com a Caixa, o proprietário também adquire um seguro obrigatório. Uma das cláusulas previstas na apólice é a que permite o mutuário liquidar o saldo devedor em caso de invalidez. Ângelo não sabia que tinha esse direito, até conversar com este advogado. Foi ele o responsável por entrar com uma ação na justiça. A quitação do saldo devedor se dá por aposentadoria por invalidez e por morte do segurado. São as duas modalidades. E esta apólice está amparada por lei federal, que determina que no caso de aposentadoria por invalidez seja quitado o saldo devedor. O que é pior é que os agentes financeiros sempre negam a cobertura do sinistro. A solicitação foi aceita em primeiro grau. Tratando-se de uma pessoa que já tinha problemas seríssimos de visão, né? Ele tem retinopatia diabética, em que o outro olho também já estava com a visão comprometida, em que teve que fazer um transplante renal, porque o problema renal se agravou a esse ponto. E hoje, então, se mantém estável à custa, com certeza, de muito tratamento. É muito difícil imaginar que essa pessoa consiga voltar para o mercado de trabalho em função burocrática, em função que não exige esforço físico, inclusive. Mas a seguradora recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sul América alegou que o ex-motorista poderia exercer funções administrativas. Eles haviam dito que ele poderia trabalhar em outra profissão e por isso que não tinha direito ao seguro. Mas no processo, a perícia feita pelo INSS apontou invalidez permanente. Ou seja, o autor da ação não tem mais condições de trabalhar como motorista. Por isso, o TRF4 manteve a decisão de primeiro grau. A pessoa que é diabética não é impedida de trabalhar, a pessoa que é asmática, que tem uma doença crônica, não é impedida de trabalhar, mas se houver um agravamento da doença, aí sim vai ter direito à cobertura, né? Que é o que aconteceu também nesse caso. Seu Ângelo agora concentra esforços para cuidar da saúde e vive mais aliviado com a dívida quitada. É uma tranquilidade, né? Porque eu acho que todos os trabalhadores que conseguem ter um larzinho para morar, por simples que seja, já se sente um cidadão realizado, né? Já no Recife, um casal viu o orçamento ficar no vermelho por conta de uma cláusula de contrato que também não foi cumprida. O apartamento comprado na planta não foi entregue na data prevista e a construtora extrapolou o limite dos 180 dias para entregar o imóvel. Com a demora, eles tiveram que mudar os planos e pagar aluguel durante um bom tempo. Reveja o que a Justiça decidiu neste caso. Michele e o marido decidiram financiar o imóvel. Para pagar as prestações, o casal apertou o orçamento e, com as despesas reduzidas, conseguiu manter as contas em dia. Mas, em pouco tempo, a tranquilidade deu lugar à preocupação. É que as obras do condomínio não saíam do lugar. A gente sempre passava por aqui pela obra e não via nada pronto. Então isso começou a desesperar. Foram várias tentativas de contato com a construtora para descobrir o prazo real da entrega do imóvel. A empresa sempre alegava que a possibilidade de atraso estava prevista em contrato. Na maioria dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, os contratos eles contêm uma cláusula que prevê a tolerância para atraso na entrega do imóvel, em média 180 dias úteis. Infelizmente, essa situação, que deveria ser exceção, tornou-se regra. Era uma expectativa muito grande, não só para mim, como para meu marido, minhas filhas, né? Que cada um ia ser, era o nosso lar, o nosso cantinho, e cada um ia ter o seu canto, do seu jeito. E quando a gente viu que não tinha, a gente ficou realmente desesperado. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que reprogramar a vida da gente. Diante da demora, o casal voltou a viver de aluguel, mas não interrompeu o pagamento das prestações do imóvel. O apartamento, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter sido entregue em junho de 2012, mas só ficou pronto em 2014.
Por todos os transtornos, Michele decidiu procurar a Justiça Federal. A ação foi movida contra a construtora MRV e também contra a Caixa Econômica Federal, que não tomou as providências previstas em contrato. Com o atraso da obra, a Caixa não fez o papel dela, que era exatamente fazer a notificação, fiscalizar o empreendimento e assumir, contratando uma nova construtora para poder seguir normalmente o trâmite da construção. Para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tanto o banco quanto a MRV Engenharia são responsáveis pela entrega do imóvel e, por isso, foram condenados a indenizar Michele no valor dos aluguéis que ela pagou durante o período de atraso. Em nota, a MRV Engenharia preferiu não se manifestar sobre a decisão. Já a Caixa deixou claro que vai entrar com o recurso e afirmou que a entrega dos imóveis é responsabilidade da construtora. Nosso programa chega ao fim, a gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!